Você sabia que o Batman não foi criado apenas por Bob Kane por décadas? Um dos maiores gênios por trás do morcego foi apagado da história, mas hoje você vai descobrir esse outro segredos do maior detetive do mundo. Fala galera, aqui é o Thomas e hoje o assunto é o protetor de Gotham. Então bora para as curiosidades. O verdadeiro co-criador do personagem se chama Bill Finger. Ele foi o responsável por dar ao Batman as luvas, a capa e até a identidade de Bruce Wayne, enquanto Bob Kane tinha desenhado originalmente um personagem com roupas vermelhas e asas rígidas de morcego. Outro detalhe insano é que o Batman já usou armas de fogo nas suas primeiras histórias em 1939. Ele não tinha a regra de não matar e chegava a ser bem cruel com os criminosos. Essa postura mudou logo depois para diferenciar o herói dos vilões e criar o código de ética que conhecemos hoje. Você sabe quanto custa ser o Batman na vida real? Estudiosos calcularam que entre equipamentos, veículos, treinamento e a manutenção da Batcaverna, o Bruce Wayne precisaria de mais de 600 milhões de dólares para manter a operação. Além disso, o nome Bruce Wayne não foi escolhido ao acaso. Ele é a junção de dois heróis reais, o reprovado rei escocês Robert D. Bruce e o herói da Revolução Americana Mad Anthony Wayne. Se você acha que o Coringa foi o único grande vilão desde o início, saiba que o primeiro grande inimigo do Batman foi na verdade o Dr. Morte, um cientista maluco que apareceu antes mesmo do palhaço do crime. E não podemos esquecer que o Batman tem um plano de contingência para derrotar cada membro da Liga da Justiça, incluindo ele mesmo. Isso mostra porque ele é o líder e o cérebro da equipe mesmo sem ter superpoderes. Ele é considerado o segundo maior poliglota da DC, dominando mais de 40 idiomas, estando sempre 10 passos à frente de qualquer adversário. Se você curtiu essas curiosidades sobre o Homem-Morcego, já deixa o like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima. Você sabia que o coisa quase não foi o Ben Grimm que conhecemos hoje? No início, o lendário Jack Kirby pensou em transformar o herói em um monstro muito mais assustador e menos humanoide do que essa montanha de pedras laranjas que todo mundo ama. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos mergulhar na história de um dos personagens mais complexos da Marvel. Coisa é conhecido por sua força bruta, mas o que poucos lembram é que nos primeiros quadrinhos sua pele não era feita de blocos definidos de rocha, mas sim de uma espécie de couro lamoso e deformado que parecia vir direto de um filme de terror dos anos 50. Outra curiosidade fascinante é que o Ben Grimm é um dos poucos heróis judeus declarados nos quadrinhos, e isso só foi explorado profundamente décadas depois da sua criação em uma história emocionante, onde ele volta ao seu antigo bairro em Nova York para celebrar um bar mitzvah. Falando em força, você sabia que o Coisa já conseguiu derrotar o Hulk em algumas ocasiões? Embora o Hulk tenha um teto de força teoricamente infinito, a técnica de luta de Ben Grimm, que foi um ex-boxeador e piloto de testes excepcional, muitas vezes compensa a diferença de poder bruto. Além disso, seu icônico grito de guerra "tá na hora do pau" surgiu quase por acaso, mas se tornou um dos bordões mais reconhecidos da cultura pop, simbolizando a coragem de um homem que, apesar de preso em um corpo de pedra, mantém o coração mais humano de toda a equipe. Para encerrar, existe uma teoria de que a forma física do Coisa é moldada pelo seu próprio subconsciente e inseguranças, o que significa que ele só não volta a ser humano porque no fundo ainda não se sente digno disso. O que você acha dessa jornada trágica do Ben Grimm? Deixe nos comentários e até a próxima. Você sabia que o mutante mais resistente dos X-Men não é apenas um monte de ferro andante, mas sim um artista com coração de ouro que consegue suportar até uma explosão nuclear? Fica comigo que hoje você vai conhecer o Colossus. Olá, eu sou o Thomas e vamos direto para as curiosidades que você não sabia sobre o Piotr Rasputin. Você sabia que o corpo do Colossus não é feito de um metal qualquer? Quando ele se transforma, ele vira puro aço orgânico. Isso significa que ele não precisa comer nem respirar enquanto está nessa forma, além de ser praticamente indestrutível a impactos e temperaturas extremas. O Piotr não é o único com poderes na família. Ele é irmão da poderosa magia Eliana Rasputin, que é uma das feiticeiras mais fortes da Marvel, e também do vilão Mikhail Rasputin. Parece que o sangue dessa família russa carrega muito mais do que apenas genética mutante comum. Apesar de ser um dos maiores guerreiros dos X-Men, o sonho do Colossus nunca foi lutar. Na verdade, ele é um pintor extremamente talentoso e sempre preferiu a paz e as artes do que a violência das batalhas. Ele só luta porque acredita que seu poder deve ser usado para proteger quem não pode se defender. Você já ouviu falar do arremesso especial ou Fatal Special? Essa é a manobra mais famosa dos quadrinhos, onde o Colossus usa toda a sua força para lançar o Wolverine como se fosse um míssil em direção aos inimigos. É uma combinação de força bruta e garras de adamantium que ninguém consegue parar. O Colossus já foi um dos avatares do Fanático. Por um tempo ele recebeu os poderes da entidade Cyttorak e ficou tão poderoso que quase perdeu o controle da própria mente, se tornando uma força da natureza imparável que até mesmo os outros X-Men tiveram medo de enfrentar. Esse é o nosso gigante favorito. Se você gostou de saber mais sobre o Colossus, já deixa o like e comenta qual o próximo mutante que você quer ver por aqui. Até a próxima. Você sabia que o herói mais popular do mundo quase não existiu por causa de um medo comum entre as pessoas? O criador Stan Lee ouviu que um personagem baseado em aranha jamais daria certo porque as pessoas detestam esses insetos, mas ele seguiu o instinto e criou uma lenda. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos explorar o universo do Homem-Aranha. Para começar, você sabia que o Peter Parker não foi o primeiro nome pensado para o herói? Antes de se decidir, Stan Lee pensou em nomes como Homem-Mosca ou Homem-Inseto, mas a palavra aranha trazia um mistério que ele preferia. Outra curiosidade incrível é sobre o famoso traje preto que depois se tornou o vilão Venom. A ideia original não foi de um roteirista da Marvel, mas sim de um fã chamado Randy Swelleler, que vendeu a ideia para a editora por apenas $220 na época. E por falar em traje, o design original do Steve Ditko tinha asas de teia debaixo dos braços que serviam para o herói planar em curtas distâncias, algo que só voltou a aparecer nos cinemas muitos anos depois com o Tom Holland. Você sabe por que o nome tem um hífen no meio? Homem-Aranha. Stan Lee colocou esse detalhe especificamente para que os leitores não confundissem o nome do herói com o Superman nas bancas de jornais, já que ambos começavam com S no inglês. Para fechar, o Homem-Aranha foi o primeiro herói adolescente a não ser um aprendiz de algum adulto. Antes dele, jovens nos quadrinhos eram apenas ajudantes, mas o Peter mostrou que um garoto podia carregar o peso do mundo nas costas sozinho e com muita responsabilidade. Você já imaginou um detetive tão obsessivo que ele não tem nem rosto e que acredita que até a cor do seu lanche
lanche pode ser uma conspiração do governo hoje. Nós vamos falar sobre o questão o herói mais paranoico e filosófico da DC Comics. Eu sou o Thomas, vamos direto ao que interessa porque a verdade está lá fora. O questão não começou na DC, ele foi criado por Steve Ditko, o mesmo criador do Homem-Aranha lá na Cartoon Comics em 1967. Ele era a versão mais leve de um personagem chamado MRA que era baseado no objetivismo, uma filosofia bem rígida sobre o bem e o mal sem meio termo. V.C. Sage é um jornalista investigativo que usa uma máscara feita de um material chamado pseudoderme que adere ao rosto com um gás especial e isso dá a ele essa aparência de não ter olhos, nariz ou boca, o que é aterrorizante para os criminosos de Ruby City. Se você achou ele parecido com Rorschach de Batman, não é coincidência, o Alan Moore queria usar o questão original, mas como a DC tinha acabado de comprar os personagens da Carlton e queria usar eles depois, o Moore criou o Rorschach como uma versão mais extrema e violenta do V.C. Sage. Nos quadrinhos da DC, o personagem mudou muito sob a escrita de Daniel New, onde ele deixou de ser apenas um cara durão para se tornar um tipo de guerreiros em que estuda filosofia oriental e artes marciais para controlar sua raiva e entender o caos da cidade. Na animação da Liga da Justiça Sem Limites, ele rouba a cena com suas teorias da conspiração malucas, como acreditar que as pontas do cadarço são dispositivos de monitoramento e que a Agletes estão ligadas a uma rede mundial de espionagem. E você teria coragem de andar por aí sem rosto para descobrir a verdade? Comenta aí o que você acha do detetive mais estranho dos quadrinhos e não esquece de seguir para mais curiosidades. Valeu! Você sabia que o Spawn foi o personagem que mudou para sempre a indústria dos quadrinhos nos anos 90 ao mostrar que um anti-herói podia ser mais popular que muitos Vingadores? O sucesso foi tão grande que a primeira edição vendeu mais de 1 milhão de cópias, um recorde que assustou até as grandes editoras. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos mergulhar no inferno para conhecer os segredos do Spawn. Para começar, a origem do nome do personagem tem um toque muito pessoal. O criador Todd McFarlane se baseou em um amigo de infância chamado Al Simmons para dar nome ao homem por trás da máscara, embora a personalidade do herói seja totalmente diferente do amigo real. Outro detalhe fascinante é sobre o traje vivo do Spawn, que se chama Leita e é um simbionte ligado ao sistema nervoso de Al Simmons. O que poucos sabem é que a capa é uma entidade própria que pode agir por conta própria para proteger o seu hospedeiro mesmo se ele estiver inconsciente. Você já reparou que o Spawn tem um contador de energia que vai diminuindo nos primeiros quadrinhos cada vez que ele usava seus poderes mágicos? O número caía e a ideia era que quando chegasse a zero, ele voltaria para o inferno para sempre, o que trazia uma tensão absurda para cada batalha. Uma curiosidade que muitos fãs de cinema não sabem é que o Spawn foi um dos primeiros personagens negros a protagonizar um filme de super-herói nos cinemas em 1997, muito antes do Pantera Negra ou do Blade se tornarem febres mundiais. E para fechar, o criador Todd McFarlane era um dos maiores desenhistas do Homem-Aranha antes de sair da Marvel para fundar a Image Comics. O sucesso do Spawn foi o que provou que os artistas podiam ser donos de suas próprias criações sem depender das grandes corporações. E aí, galera, você sabia que o Superman não é o único sobrevivente poderoso de Krypton, pois a prima dele é tão forte ou até mais do que o próprio Homem de Aço? E hoje eu vou te contar segredos que você não imaginava sobre a Garota de Aço, então fica comigo até o final porque o último fato vai explodir sua cabeça. Opa, eu sou o Thomas e bora para as curiosidades. Diferente do Kal-El, que chegou na Terra ainda bebê, a Kara-Zor já era uma adolescente quando Krypton explodiu e ela ficou presa no espaço por décadas enquanto o priminho dela crescia e se tornava o Superman. Isso significa que ela lembra muito bem da cultura e dos costumes do planeta natal deles, o que traz uma carga emocional muito maior para a personagem. Muita gente acha que ela é apenas uma versão feminina do herói, mas nos quadrinhos já foi dito que ela pode ser mais poderosa que ele porque absorve a radiação do sol amarelo de uma forma mais eficiente e não tem as mesmas travas mentais que o Clark desenvolveu ao crescer como um humano comum. Além dos poderes clássicos como voar e ter visão de raio-x, a Supergirl já foi membro de uma das tropas mais perigosas do universo. Ela já usou um anel dos Lanternas Vermelhos que é alimentado pela raiva pura. Isso aconteceu porque ela sempre sentiu muita revolta pela perda da sua família e de todo o seu mundo, e essa fase mostrou um lado muito mais agressivo e complexo da heroína que estamos acostumados a ver na TV. Para fechar com chave de ouro, você sabia que a primeira aparição dela não foi exatamente como a cara que conhecemos hoje? Em 1958, surgiu uma Supergirl que foi um desejo feito pelo Jimmy Olsen para uma joia mágica. Só um ano depois é que a versão oficial da prima do Superman foi introduzida de verdade na DC Comics, e ela é tão importante que já teve que se sacrificar para salvar todo o multiverso na famosa crise nas Infinitas Terras, provando que ser casca grossa está mesmo no sangue dessa família. Gostou de conhecer mais sobre a cara? Se você curtiu esse formato, já deixa o like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!